O assunto de hoje, nós vamos falar sobre tesouras, tá? Então é muito comum que os meus alunos tenham muitas dúvidas de como comprar a tesoura, né? Qual tesoura comprar, como proceder. E na cirurgia dermatológica, as tesouras que a gente utiliza, elas são muito específicas, né? Então não há necessidade de você comprar todo tipo de tesoura. Então meus alunos falam muito que quando eles chegam na loja para comprar um instrumental cirúrgico, ficam perdidos, porque existe uma variedade enorme de tesouras que você pode comprar, né? Então você tem, por exemplo, tesouras de maio, tanto tesouras, eu vou mostrar essa daqui, ó, uma tesoura de maio reta, a gente tem também a tesoura de maio curva, a gente tem a tesoura de Metzenbaum, que são tesouras maiores, e temos também tesouras menores, né? E aí meus alunos, mesmo os alunos do curso online, têm muita dificuldade muitas vezes na hora da compra da tesoura. Então qual tesoura comprar, o que seria ideal, qual seria a tesoura que seria mais funcional na cirurgia dermatológica. Então a gente vai falar de tesouras hoje, tá bom? Bom, quando você vai comprar a tesoura, olha, se eu for para falar para você qual a tesoura coringa que você deveria comprar para você utilizar na cirurgia dermatológica, eu diria que a tesoura de íris, tá bom? A tesoura de íris é uma tesoura realmente coringa, eu vou colocar aqui bem perto para você ver. E a tesoura de íris ela pode ser curva assim, ou ela pode ser uma tesoura reta, tá? Eu não vou ter aqui uma tesoura de íris reta para te mostrar, mas ela pode ser reta também. Então é super importante que você, na hora de comprar o seu material, você invista em materiais de boa qualidade e materiais coringas também. Porque no começo, muitas vezes, você não vai comprar uma grande quantidade de material como eu tenho aqui na clínica, porque eu tenho um fluxo grande de cirurgias, principalmente no curso hands-on. Então a gente tem muito procedimento, a gente chega a fazer mais de 50 cirurgias, né? A gente opera mais de 30 pacientes, então a gente acaba comprando muito material. Mas você, no seu consultório, você não precisa ter tanto material. Uma coisa que você pode fazer é montar kits menores. Você pode montar um kit, por exemplo, de cirurgia dermatológica com tudo que você precisa lá dentro. Então, tesoura, pinça Kelly, pinça de Addison, né, com dente, sem dente, uma tesoura às vezes para um fio, uma PEAN, que é uma pinça para fazer antisepsia, ou também uma pinça, ou você pode usar uma pinça de Bacalhau, que serve para fazer antisepsia, mas serve também para você fixar ali o seu bisturi elétrico no campo. Então você pode fazer esse tipo de caixa, de pacote para fazer a cirurgia dermatológica. Mas você pode comprar também alguns pacotes e fazer pacotes assim, ó. São pacotes coringas, sabe? Então eu tenho aqui uma pinça, que pode ser uma pinça de Addison com dente ou sem dente, e também uma tesourinha de íris. Como eu falei, então a tesoura de íris é uma tesoura que a gente chama de uma tesoura coringa, né? Que ela vai servir tanto para retirar pontos, vai servir para você retirar um acrocórdon, para você fazer uma cirurgia dermatológica um pouco mais elaborada, né? Tirar um carcinoma base celular. Então é uma tesoura coringa. Mas antes da gente começar a falar das tesouras, é super importante que você cuide muito bem do seu material. Porque é muito comum, meus alunos perguntam, doutor, a gente precisa amolar as tesouras? É preciso mandar afiar as tesouras com frequência? Não, gente. Não há necessidade. Se você cuidar do seu material, eu tenho um material aqui que tem mais de 20 anos, 30 anos, e nem precisei ainda amolar, né? Então, se você utiliza o seu material, sobretudo a tesoura, cuidando desse material, você vai conseguir ter um material assim por muito, muito tempo. E como que você tem que cuidar da sua tesoura? Então, evitar que a sua tesoura caia, sabe, de cabeça para baixo no chão, porque daí você vai perder a ponta da tesoura. Então, muito cuidado com isso. Então, é preciso orientar a nossa equipe, né? O pessoal que faz a higienização e a esterilização do material para que a tesoura não caia no chão de ponta. Isso é muito importante. Outra coisa aí já é você que tem que tomar muito cuidado. Você não pode cortar com a sua tesoura gaze, por exemplo. Se você corta
a sua gaze para fazer o curativo com a tesoura, você vai danificar a sua tesoura, né? Então, a tesoura ela só serve para você fazer a cirurgia dermatológica mesmo. E no máximo cortar um fio. E o fio de nylon, por exemplo, 6 zeros, 5 zeros, que são fios mais delicados, são fios mais finos. Então, um fio mais grosso de 2 zeros, um fio zero, né? Você deve evitar cortar com uma tesoura de íris, porque você vai retirar o corte, você vai estragar o fio da tesoura, o corte da tesoura. Então é importante que você cuide do seu material. Se você cuidar do seu material, ele vai durar a vida toda, né? Você não vai precisar ficar substituindo o material cirúrgico, nem precisar amolar. Então depende muito do cuidado que você tem com seus materiais, se eles vão durar muito tempo ou não, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é tomar cuidar do seu material. E eu sempre falo, eu tenho uma tesoura que eu comprei quando eu estava no 2º ano da faculdade ainda. Era uma tesoura bem bonita, é uma tesoura bem bonita, ela está no hospital, porque eu uso para fazer blefaroplastia. Naquela época, no 2º ano da faculdade, eu nem imaginava que eu seria cirurgião plástico, né? Eu achei a tesoura tão bonita que eu comprei. E até hoje eu uso essa tesoura nas minhas cirurgias plásticas e nunca precisei mandar para afiar. Ela funciona muito bem. Então, se você cuida do seu material você tem bastante cuidado com o seu material, ele vai durar muito tempo, vai durar a vida toda, né? Então, a primeira coisa é o cuidado. E orientar a sua equipe que cuida do seu material. Não derrubar de ponta no chão e você não cortar fio muito grosso nem gaze, né? E orientar a equipe também, porque às vezes elas acham que podem cortar qualquer coisa, às vezes vai cortar um pedaço de papel, usa a sua tesoura de íris, ela não vai funcionar mais. Então, falando então dessa tesoura de íris, ela é uma tesoura coringa que todo mundo deve ter, quem faz cirurgia dermatológica. Ela tem um tamanho um pouco maior e um tamanho um pouco menor. Eu acho que você pode comprar de tamanho um pouco maior. Essa daqui, olha, eu vou medir aqui. Ela tem 11 centímetros. Essa daqui ela tem 11 centímetros. Ela é bem coringa mesmo. Ela é uma tesoura curva, como vocês podem ver aqui. E ela vai servir muito bem para você tirar, por exemplo, acrocórdons, seringomas. Dependendo do chantelasma, se for uma lesão pequena, você consegue tirar com a tesoura. Então você consegue também, quando você vai fazer uma ressecção de um carcinoma basocelular, você consegue tirar também com a tesoura. É que eu não gosto muito de ficar divulsionando, dissecando quando eu vou tirar um cisto epidérmico, um lipoma. Então eu vejo muito que meus alunos têm vontade, quando vê ali o lipoma ou o cisto epidérmico, tem vontade de ficar dissecando, divulsionando ali em volta da lesão. E isso faz com que você seccione estruturas como vasos, nervos, e aí você pode acabar tendo iatrogenia. Então, você divulsionando, cortando com a tesoura ou dissecando com o Kelly, você rompe vasos ali, né, que são estruturas normais, e acaba que sangra muito, faz um hematoma, aumenta o risco de complicar, porque aumenta o risco de infectar e também de fazer deiscência, de fazer necrose, porque nessa intenção de você dissecar, divulsionar ali os tecidos, você acaba desvascularizando o tecido. Então isso causa uma isquemia que pode acabar levando à necrose tecidual. Então eu sempre falo para os meus alunos, quanto menor a manipulação tecidual, menor o índice de complicação, tá? Melhores resultados. Então isso é importante. Bom, eu vou te mostrar aqui uma tesoura de íris que ela tem uma ponta bem interessante. Não sei se deixa eu ver se é possível ver. Vocês estão vendo que aqui, ó, nessa extremidade tem um ganchinho aqui, ó. Tem um ganchinho. Esse ganchinho aqui, ele serve, não sei se dá para aparecer bem, ele serve para você retirar pontos. Então, essa aqui é uma tesoura de íris com uma pontinha com o ganchinho para você retirar pontos. Então, você enrosca, você entra com essa pontinha aqui, ó, o ganchinho ali embaixo do fio e corta o ponto. Então, essa é uma tesoura de íris para retirada de pontos, tá? Porque ela tem aquele ganchinho ali. Mas eu não vejo assim a necessidade de você comprar uma tesoura de íris só para retirada de pontos. Eu uso muito na cirurgia plástica, porque as minhas cirurgias são grandes, que tem muito ponto, então eu acabo retirando pontos com ela. Olha lá, a Cibele diz que gosta muito dessa tesoura, então é bem interessante que vocês
Quem quiser pode comprar. Mas se você quiser, por exemplo, tirar acrocórdons, você pode cortar o acrocórdon também com essa tesoura aqui de íris, tá bom? Mas o ideal mesmo é você utilizar para retirada de pontos. Mas não há necessidade de você comprar já de cara uma tesoura de íris dessa para retirada de pontos com esse ganchinho na ponta, viu? Daí como que eu faço para retirar pontos? Então eu preparo já um pacote assim, olha, dessa forma aqui. Nesse pacote eu já esterilizo com gaze, um pouco de gaze. Esse pacote aqui a gente chama de grau cirúrgico, uma pinça para você segurar o ponto e a tesoura para você cortar o ponto. Vocês vejam que essa tesoura, que ela está estéril aqui, eu vou mostrar aqui. Essa aqui é uma tesourinha com a ponta bem delicada, vocês podem ver. Ela é curta até, a ponta é curta e ela serve muito bem para remoção de pontos cirúrgicos. Então eu uso para retirada de pontos. Então eu uso ou essa daqui com o ganchinho ou essa daqui. Mas o que acontece? Quando é uma cirurgia dermatológica, você faz lá um ponto simples com nylon 6 zeros ou um nylon 5 zeros, essa tesourinha aqui que tem esse ganchinho aqui na ponta, esse gancho não vai entrar embaixo de um ponto super delicado na pálpebra de nylon 6 zeros, por exemplo. Então vai ficar muito difícil. Então muitas vezes você pode usar direto já essa tesourinha que é mais delicada, ou eu retiro o ponto muitas vezes com a lâmina 15 mesmo. Então eu pego com essa pinça, que é essa pinça aqui que eu gosto para retirada de pontos. Vocês podem ver, ela não é uma pinça de Addison comum, ela é uma pinça de Addison sim, mas ela é para retirada de pontos porque ela é serrilhada aqui na ponta. Vocês estão vendo? Ela tem um serrilhamento aqui na ponta que serve para a gente prender o ponto, o fio, na hora da remoção. Então muitos pontos eu retiro com a lâmina mesmo, com a lâmina 15, né? A lâmina 15 não custa caro. Então você traciona o fio e corta o fio com a lâmina 15. Então eu retiro muito ponto com essa pinça aqui de Addison, mais uma lâmina 15 mesmo. Então são essas formas dessa forma que eu retiro meus pontos, tá bom? Bom, então já falei para vocês que a tesoura de íris curva de aproximadamente 11 centímetros de comprimento é uma tesoura que vai servir muito para você retirar pontos, para você retirar crocórdon, chantelasmas, seringomas até. E é muito importante, tem técnica, a gente tem vídeos aqui na minha página que você vai abraçando assim a lesão com a tesoura, a lesão entra dentro da tesoura e você consegue abraçar e remover. Bom, quando você vai fazer uma cantoplastia, por exemplo, uma unha encravada, essa é uma tesoura de maio, estão vendo? É uma tesoura bem forte, resistente. Você pode comprar, ela pode ser uma tesoura assim, resistente à tesoura de maio, ou você pode usar uma tesoura de Metzenbaum, porém reta. Essa aqui é uma tesoura de Metzenbaum, mas ela é curva, vocês estão vendo? É uma tesoura curva. Ela é curva essa daqui, olha lá, dá para ver bem. Essa é uma tesoura de Metzenbaum curva. Você pode também comprar dessa Metzenbaum, por exemplo, a reta, que vai servir muito bem para você cortar a unha, fazer na cantoplastia. Então eu utilizo a tentacânula, introduzo a tentacânula ali no local onde a unha está encravada, naquela face, introduzo embaixo da unha, vou até ali a matriz ungueal, retiro a tentacânula e depois eu introduzo essa tesoura, que pode ser a de Metzenbaum, né, a reta, ou essa tesoura de maio, reta, e vou até ali a matriz ungueal e corto assim, ó, corto ali até a matriz ungueal. E depois vou com Kelly forte, né, reto, prendo ali a unha e traciono e removo, tá, essa unha. E essa tesoura aqui, ó, de maio, você pode comprar de Metzenbaum, que é uma tesoura mais curta. Eu vou medir aqui, eu estou medindo as tesouras para vocês terem uma noção. Essa daqui, a de Metzenbaum, ela mede 14 centímetros, tá? Você pode comprar, então, a curva. Para que eu uso essa curva? Às vezes eu tenho que fazer alguma divulgação, alguma dissecção, eu uso a de Metzenbaum curva. E essa daqui, que é a tesoura de maio, deixa eu ver aqui quanto que ela está medindo, tá? Essa aqui também mede 14 centímetros. A diferença é que essa daqui, que é a tesoura de Metzenbaum, ela é uma tesoura mais delicada. E a tesoura de maio, vocês podem ver que ela é uma tesoura mais grosseira, tá? Mas é importante que a tesoura, para você fazer uma cantoplastia, você cortar aquele canto que está encravado da unha, você usa uma tesoura forte.
Inclusive a tesoura de Metzenbaum, ela é um pouco delicada para isso, tá? Não é ideal você usar para isso. E para cantoplastia, jamais utilizar a tesoura de íris. Se você cortar uma unha encravada com a tesoura de íris, ela não vai servir mais para você fazer lá a ixéris do acrocórdon, do seringoma, né? Às vezes o chantelasma é possível remover. Então, você tem que tomar muito cuidado com essas tesouras delicadas, porque se você cortar, por exemplo, uma unha, ela não vai prestar mais, tá? Então, você precisa cuidar do seu material. Então, unha encravada, você vai usar a tesoura de maio ou a tesoura de Metzenbaum reta, tá bom? Para você fazer alguma dissecção tecidual, uma tesoura de Metzenbaum. Por que a tesoura de íris ela não é muito adequada quando você precisa fazer alguma dissecção lá? Porque a tesoura de íris ela tem a ponta muito fina, muito delicada. E aí ela pode lesar mesmo algum tecido lá dentro. E aí a tesoura de Metzenbaum, como ela tem essa ponta mais romba, ela funciona melhor quando você tiver que fazer dissecções e descolamentos. Mas vocês sabem que eu não gosto de fazer descolamentos e dissecções, tá? Bom, aqui está, ó, a tesoura de íris reta. Essa é a tesoura de íris reta, vocês podem ver aqui, ó. Ela é uma tesoura reta, né? E a tesoura de íris curva. Qual que é a importância da tesoura dela ser curva assim? Porque quando você vai tirar, você vai fazer um shaving, por exemplo, de um acrocórdon ou de um seringoma, a tesoura sendo curva, o que acontece? A lesão entra dentro da tesoura. E se a tesoura for reta, a lesão não vai entrar dentro da tesoura. Então a tesoura reta é melhor para você retirar pontos, por exemplo. E a tesoura curva é melhor para você fazer um shaving, tá? Ou de um acrocórdon, de alguma lesão assim. Uma tesoura que eu recomendo que você compre é essa tesoura aqui, ó. É a tesoura de Castroviejo, tá? É uma tesoura que ela tem uma mola que você aperta aqui assim. E aí ela tem essa parte mais delicada na ponta, é muito boa para você retirar acrocórdons, tá? Mas é uma tesoura extremamente delicada. Tem essa daqui que é menor, que ela mede mais ou menos, ela mede 9 centímetros. Essa aqui no tamanho menor mede 9 centímetros. E essa outra aqui que é maior, eu vou medir aqui para vocês. A tesoura de Castroviejo, essa daqui, ó, tá medindo 10 centímetros. Ela tem 1 centímetro a mais, mas ela é bem maior que a outra. Ó, vou colocar aqui para vocês verem. Como uma é bem maior que a outra. Você pode comprar a maior, porque a menor é muito delicada. Ela pode perder o corte muito mais facilmente. E para que serve essa tesoura de Castroviejo? Ela serve para você justamente tirar os acrocórdons. Sabe aquelas várias lesões de acrocórdons que o paciente tem em região cervical, por exemplo? Você vai com a tesourinha de Castroviejo e vai cortando tudo ali. Como que eu preparo o paciente? Eu coloco uma pomada, pode ser o Dermomax, alguma pomada tópica, mesmo anestésico tópico. 30 minutos antes, o paciente repete a aplicação da pomada a cada 15 minutos, 20 minutos. E depois eu vou só removendo os acrocórdons com essa tesoura aqui de Castroviejo. Ela tem essa mola, você vai apertando aqui e vai ressecando as lesões, tá? Uma coisa que é importante é não fazer eletrocauterização. Então eu vejo assim, muitos alunos gostam de fazer em acrocórdon eletrocirurgia. Então vai lá e cauteriza, queima tudo. O que acontece? Frequentemente o paciente evolui com discromia, com cicatrizes, frequentemente hipocromias, né, acromias e difícil solução depois, tá? Experimentem fazer então a ixérese dos acrocórdons com essa tesoura de Castroviejo. Vai lá e vai cortando tudo, um por um, corta tudo. E aí sangra um pouquinho, né? Aí o aluno também quer fazer uma eletrocauterização nessa área em que sangra, onde você fez a remoção do acrocórdon. Então não faça isso, porque justamente você pode causar ali a discromia. Então, faça um curativo, coloque ali uma gaze embebida em soro fisiológico, deixe ali e aguarde 5 minutos, 6 minutos, que o sangramento é autolimitado, porque é um sangramento dérmico, e ele vai parar, tá? Gosto muito dela, mas é importante cuidar da tesoura, né? Para que você tenha essa tesoura aqui por muito tempo na sua clínica, né? Então, jamais cortar fio com a tesoura de Castroviejo. E se você tiver, por exemplo, um seringoma muito grande, muito espesso,
também evite. Se você fizer isso, você vai ter uma tesoura para o resto da vida. Andressa, doutor Ed, o senhor e o curso de retalhos cutâneos também? Não, Andressa, na verdade o curso Hands-on, claro que às vezes tem retalhos, mas depende muito da demanda dos pacientes, né? Então, quando aparecem pacientes que necessitem de retalhos, eu faço. Mas não é um curso específico de retalhos ou de enxertos, tá bom? Mas eu vou dar uma dica para vocês também. Às vezes, eu recebo muitos alunos que vêm aqui, muitas vezes em busca de fazer uma cirurgia complexa, muitas vezes cirurgias grandes, né? E não é isso muitas vezes que aparece no consultório de um dermatologista. O que aparece aos montes são cistos, lipomas, acrocórdons, orelha rasgada, chantelasma, né? Cisto triquilemal, névos aos montes. Se você fizer essas lesões na quantidade que aparece se você souber precificar de forma adequada, você vai ter um faturamento excelente, tá? E lembrando que a maioria dos médicos, né, não domina a técnica da cirurgia dermatológica. Então, vocês que estão aqui ou que são meus alunos ou não, vocês fazem parte de uma minoria, tá? Porque a maioria procura mais procedimentos estéticos. E a cirurgia dermatológica tem grandes vantagens, né? Não grandes vantagens, grandes qualidades. Então, o médico que faz cirurgia dermatológica, ele já está muito diferenciado no mercado, né? Fora que a lucratividade, a margem de lucro da cirurgia dermatológica é altíssima, porque de material a gente vai gastar 10, 20 reais. E quando você faz um procedimento estético, uma boa parte do seu faturamento remunera a indústria que produz as medicações, produz as tecnologias. Então eu digo que a cirurgia dermatológica ela remunera o seu conhecimento e a sua habilidade, né? E fora que as complicações da cirurgia dermatológica não são tão agressivas, não são tão graves quanto dos procedimentos estéticos, né? Como a maurose, necrose, né? Lesões extensas assim. Na cirurgia dermatológica você não tem isso. Tá? Então, fiquem atentos, invistam na cirurgia dermatológica, porque certamente na sua região você vai ser um dos poucos que vai dominar, né? Mas é importante que você domine a técnica, tenha refinamento, porque assim você vai entregar resultados excelentes com baixos índices de complicações. E isso vai te proporcionar a possibilidade de faturar bem acima da média, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Falando das nossas tesouras, falei da tesoura de Castroviejo, né, que é muito importante. Eu gostaria que vocês fizessem comentários, perguntas também sobre técnica cirúrgica. Vamos falar sobre as tesouras, porque muita gente tem muita dúvida, né, de qual tesoura comprar, quais tesouras utilizar no seu dia a dia. E é muito importante que vocês dominem isso, né? É importante saber na hora de comprar qual tesoura comprar e como utilizar. Então, lembrando que quando você faz uma cantoplastia, utilize uma tesoura forte, uma tesoura de maio ou uma tesoura de Metzenbaum, tá bom? Mas é melhor a tesoura de maio, porque a tesoura de Metzenbaum, para você fazer uma dissecção, alguma divulsão, você vai usar a tesoura de Metzenbaum, que é uma tesoura mais delicada. Hiperplasia sebácea, qual a sugestão? Olha, eu não gosto muito de fazer eletrocirurgia, né, Andressa? Mas eu indico eletrocirurgia em duas situações. Na hiperplasia sebácea, é um dos casos, e no nevo rubi, tá? No angioma rubi eu gosto de fazer eletrocirurgia. E aí, como que eu faço na hiperplasia sebácea? Eu uso a ponteira do bisturi elétrico, uso aquela ponteira redonda de bolinha. Aí depende, se a hiperplasia sebácea é muito grande, se for uma lesão de 5 milímetros, uso a bolinha, a bola maior. Se for uma lesão menor, a bolinha menor, tá? Mas eu gosto de fazer eletrocirurgia. Sempre numa potência bem baixa, no modo coagulação. Começa numa potência mínima e vai aumentando gradualmente. É melhor você repetir o procedimento do que você se arrepender de causar ali uma cicatriz anestética, um buraco, alguma coisa. Então, na hiperplasia sebácea, eu não faço shaving ou curetagem. Não removo a hiperplasia sebácea com tesoura, porque é uma lesão que ela é um pouco mais profunda, né? Então, eu acho que a tesoura não vai remover totalmente a hiperplasia sebácea. Prefiro fazer a eletrocirurgia, mas sempre de forma bem econômica,
né, bem criteriosa, para a gente não causar ali uma cicatriz, tá? Então vamos lá. A gente falou então dessas tesouras. E como que você pode fazer? Como que você pode fazer no seu consultório? Se você não tem muito material, você pode esterilizar ou separadamente, se você quiser. Você pode esterilizar então, como eu faço aqui, ó. Eu coloquei nesse envelope que se chama grau cirúrgico. Vocês podem ver que aqui, ó, quando você tem quando mudou de cor, mudou para cinza, significa que seu material passou pela autoclave, né? E foi submetido ao processo da autoclave, mas isso não garante a esterilidade. E depois isso é o motivo de uma outra live. Para você garantir que seu material está sendo estéril mesmo, está estéril, você precisa fazer o teste biológico na sua autoclave semanalmente. Mas eu vou fazer uma outra aula sobre isso um dia, tá? Então eu esterilizo assim separadamente, ou esterilizo assim, coloco então a tesoura, a pinça e a gaze, então para retirada de pontos, porque daí essa gaze eu já faço uma antisepsia ali, com essa tesoura eu seguro o ponto, com a tesoura eu corto. Ou uso esse mesmo pacote só para retirada, por exemplo, de acrocórdons, né? Eu esterilizo assim só a tesoura, por exemplo, porque daí eu posso, se eu vou só remover acrocórdons, então faço antisepsia ali com a luva estéril e removo os acrocórdons. O paciente já está anestesiado, com uma pomada tópica ali, pode ser o Dermomax, então eu faço isso, tá? Ou deixo aqui uma tesoura à parte, essa aqui é a Metzenbaum, se por acaso eu vejo a necessidade de fazer alguma dissecção, alguma divulsão. Se não, você pode esterilizar tudo num pacote só, em que você coloca todo o seu material ali. Então você vai fazer uma cirurgia dermatológica e já pede para sua secretária ou você mesma, abre o pacote e já está tudo ali, né? Então, a pinça de Addison com dente, a pinça de Addison sem dente para fazer hemostasia, a sua tesoura de íris, uma reta, uma curva. Você pode colocar ali também o Kelly, um Kelly curvo, um Kelly reto, mas o Kelly mosquito, que é aquele Kelly mais delicado. E você pode até colocar gaze ali junto também, já esteriliza tudo de uma vez. Quando você abre o pacote, já está tudo ali para você fazer a sua cirurgia dermatológica, tá? Para seringomas, a Mayara perguntou, qual a técnica para seringomas? Eu devo ter também aqui na minha rede social algum vídeo de como eu tiro os seringomas. Eu não faço eletrocirurgia para seringomas. Eu já vi muita gente fazer eletro, já vai lá e vai cauterizando. Vai cauterizando tudo. E muitas vezes eu vejo qual o resultado disso. Cicatrizes e discromias, eu já vi muito, né? Então, qual a técnica que eu gosto de utilizar? Eu pego a tesoura de Castroviejo ou a tesoura de íris mesmo, né? Ou a tesoura de Castroviejo e eu vou ali. É importante, não adianta, você não deve esticar muito a pele, porque senão a lesão não entra dentro da tesoura. É importante que tenha uma certa frouxidão para que a lesão entre. Eu estou tentando fazer, tá vendo que a pele entra dentro da tesoura? Daí você abraça a lesão e já corta, removendo a lesão. E a gente faz assim. Se por acaso o buraquinho ficar aberto, daí eu dou um ponto bem delicado de nylon 6 zeros. Então a tesoura de íris, ela se presta muito bem para seringomas. Quando os seringomas são confluentes, você não deve tirar tudo de uma vez, porque senão você faz um defeito muito grande. Então você vai tirando pequenas lesões e quando são várias lesões, né, coalescentes, você tira algumas e deixa para um segundo tempo, para um tempo posterior, vai removendo mais algumas, para que não fique lá um buraco, né? E aí quando você tira, geralmente no acrocórdon, você removeu o acrocórdon, aquele defeito já fecha automaticamente. Mas se caso ele não feche, daí você vai lá e dá um ponto de nylon 6 zeros ali. Pontos bem delicadinhos. O paciente diz que antes de 7 dias o ponto já cai. Caso contrário, a gente remove esse ponto em 7 dias, tá bom? Isso, Mayara. Mayara perguntou, quando tem várias lesões, como é que eu tiro? Tire algumas, Mayara, depois numa outra etapa você vai tirando mais. Então o que você faz? O planejamento cirúrgico do paciente. Você elabora o planejamento assim, olha, você tem bastante lesões, a gente vai ter que fazer aí talvez 2 ou 3 sessões, o tratamento completo vai custar tanto, né, que você pode parcelar, e nós vamos começar hoje. É importante começar o tratamento já na primeira consulta, tá? Para que o paciente não se desanime para ter que voltar. Você faz o diagnóstico e pede para o paciente marcar o procedimento depois, pode ser que ele não retorne.
Então, vamos começar já hoje, né? Vamos passar a pomada anestésica, daqui uns 20 minutos a gente já começa a tirar. Eu vou tirar o que eu posso hoje e depois você vai retornar em outras sessões para a gente remover mais lesões, tá bom? Então, é assim que eu faço com essas lesões. Então, lesões coalescentes vai tirando aos poucos. Então, é importante que você faça um planejamento do paciente. Então, ele tem seringomas, tem acrocórdons, você elabora o tratamento completo, né? Você faz lá o orçamento e o paciente já começa hoje, começa pelo acrocórdon, por exemplo, depois continua com seringomas e ele vai executando depois, tá? Eu não costumo fazer assim, você vem hoje, tira um tanto, aí vai custar tanto, depois você volta na outra sessão, custa tanto. Por quê? Porque o paciente muitas vezes ele se desanima de ficar voltando para fazer. Então você já elabora o orçamento para o tratamento completo dos seringomas e dos acrocórdons, já imagina quantas sessões você vai ter que fazer e já faz o orçamento, o paciente já fecha o tratamento, ele já paga, né, para a secretária lá e depois ele só volta executando o tratamento até que finaliza, tá bom? Então é isso. Essa aula hoje, essa live é sobre as tesouras, né? Que eu gostaria de passar para vocês, porque surge muita dúvida na hora de comprar, qual tesoura comprar, para que serve cada tesoura. Mas a dica principal é cuide da sua tesoura, cuide do seu material, para que você não tenha que mandar para afiação a sua tesoura, para que você não perca seu material. Se você cuidar direitinho, vai durar a vida toda. Você não vai precisar ficar comprando e trocando o seu material, tá ok? Gente, então é isso. Queria agradecer a presença de vocês. Eu queria ouvir de vocês quais assuntos vocês gostariam que eu falasse aqui nas lives. Então, quais os temas de live que vocês gostariam de ver aqui, tá bom? Vamos aqui, ainda temos perguntas. Elaborar o orçamento. Maia, muito bem. Paciente jovem, olha quanta pergunta. Vamos lá aqui. Paciente jovem sem flacidez e com muitos seringomas. Como evitar o ectrópio? Sim. Então, quando tem muitas lesões coalescentes, você não deve tirar todas de uma vez para não fazer justamente o defeito e o ectrópio. Qual é a dica? Divida em várias etapas o tratamento, né, Lud? Vá tirando então algumas, tire o máximo que for possível tirar numa sessão, depois o paciente volta para repetir a outra sessão, mas geralmente eu peço um intervalo de 1 mês mais ou menos, tá? Para que a pele se acomode, aquilo cicatrize bem, para você continuar o tratamento. E geralmente não fica nenhuma cicatriz, viu? Seringomas, é muito interessante essa técnica que eu utilizo, não fica cicatriz nenhuma, o paciente nem percebe cicatriz ali. Deixa eu ver aqui, tem mais algum comentário. Você esteriliza o campo junto com o material? Esterilizo sim. Adriana, eu faço assim, que como eu utilizo dois, como que eu faço? Eu coloco muitas vezes, separo o campo, coloco o campo da mesa, que a gente vai colocar sobre a mesa cirúrgica, né? E um campo fenestrado, que a gente prepara, faz o orifício ali. E junto também gás. Então, num pacote, eu coloco o campo fenestrado, o campo da mesa e coloco também algumas gases, tá? Um bolinho de gás ali. Esterilizo assim. Então, na hora de fazer a cirurgia, abro esse campo, né? A minha assistente abre para mim, eu estendo o campo na mesa cirúrgica, aí ela abre o outro pacote só com os instrumentais, e aí eu coloco o instrumental na mesa, ela também já abriu ali então o campo fenestrado, que depois eu vou colocar no paciente. Mas se você quiser esterilizar tudo junto, também pode. Então, no mesmo pacote, já vão todos os instrumentais, pinças, tesouras, queles, cabo de bisturi, e também o campo cirúrgico, o campo da mesa e o campo fenestrado. E se você quiser, coloca alguns bolinhos de gases. Então você já esteriliza num pacote só todo o material. Qual que é o inconveniente de você fazer tudo junto? Às vezes você vai fazer uma cirurgia muito pequena, né? Então você vai tirar só alguns acrocórdons. Então você vai abrir um pacote desse que é muito grande, com todo esse monte de material, para fazer cirurgias pequenas. Então o que vale a pena? Você esterilizar muitas vezes só a tesoura avulsa, entendeu? Então você vai tirar, por exemplo, ponto, você coloca uma pinça para ponto, uma tesourinha para ponto. Essa tesourinha aqui ela é bem delicada, deixa eu mostrar aqui, bem delicadinha, e um pouco de gaze. Então isso economiza que você não fica abrindo tanto material para fazer uma coisa pequena, entendeu? Então vale a pena nesse sentido. A tesoura de Metzenbaum nem sempre a gente usa, então ela foi esterilizada separadamente. Então às vezes durante a cirurgia eu falo, pega a tesoura de Metzenbaum, aí ela abre para mim, entendeu?
Vamos ver aqui. A unha, para fazer unha encravada, tesoura de maio, tá? Ou a tesoura de Metzenbaum, a tesoura reta, porque a tesoura reta de Metzenbaum serve para você cortar fios, né? Ou para cortar unha, tá bom? Não pode cortar unha com tesoura de íris, tá, gente? Que senão você estraga a sua tesoura. Então, unha encravada, compre uma tesoura de maio, deixe ela separada, esterilize separadamente. Na hora que você for fazer uma cantoplastia, você abre só essa tesoura de maio, tá bom? A Elaine, obrigado, a minha instrumentadora. Blefaroplastia, sempre me pedem cursos de blefaroplastia, mas eu acabo que não tenho tempo para fazer cursos assim. Eu já fico muito ocupado com o de cirurgia dermatológica. Gente, então é isso, tá bom? Eu queria agradecer a presença de todos. Obrigado por tudo, obrigado pela presença. Contem sempre comigo. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau.